Vamos dar continuidade então à nossa série de sermões, baseada aqui no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 3, do verso 15 até o verso 22. Diz assim o texto sagrado: Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Senhor, mais uma vez, diante da Tua santa presença, eu suplico o auxílio do Teu Espírito Santo, para que eu possa ser um vaso de barro, tão somente um vaso de barro, um instrumento nas Tuas mãos, para edificar esta igreja que é Tua, que pertence a Ti, que fora comprada com o Teu sangue. Usa, meu Pai, por amor ao Teu nome, para edificar a Tua igreja, que eu seja um instrumento para que a Tua igreja entenda as verdades do Senhor reveladas aqui nessa palavra. Ó Deus, eu clamo, ó Pai, que a mente de cada um seja levada cativa à obediência do Senhor Jesus, que nós possamos, ó Pai querido, ouvir a Tua voz e crescermos na Tua verdade. Eu oro assim em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos. Na última mensagem que nós trouxemos aqui, onde nós falamos então no contexto anterior, nós vimos que Paulo, ele tratou acerca da justificação pela fé. A justificação pela fé é um dos temas principais da cristandade, um dos temas mais importantes de todas as escrituras sagradas. E Paulo então, ele abordou sobre a justificação pela fé nesses versículos anteriores. Aqui nesses versos que nós acabamos de ler, Paulo ele continua falando sobre a salvação pela graça, mediante a fé, onde nós olhamos para o Cristo crucificado e alcançamos então a salvação sem nenhum mérito, sem nenhuma intervenção do homem, sem algo que o homem possa ter feito, a não ser olhar para Cristo, pela fé. Paulo ele aborda então esse tema sobre a salvação pela fé, e ele usa, nesse texto que nós acabamos de ler, ele o faz através do Velho Testamento, e ele usa dois dos principais pilares do judaísmo, Abraão e também Moisés. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele pode ser dividido em duas partes. Dos versículos 15 até o verso 18 são negativos, ensinando que a lei dada a Moisés, ela não anulou a promessa de Deus. E dos versos 19 até o verso 22, ele é um texto aqui positivo, ensinando que a lei, ela iluminou a promessa de Deus que foi dada a Abraão, tornando então essa promessa indispensável, tornando a lei indispensável. O propósito aqui de Abraão, em relação a esse texto aqui, é ele confrontar
aos falsos mestres que haviam sido introduzidos ali na igreja, e eles estavam então confrontando tanto o apostolado de Paulo, mostrando que Paulo ele não era uma pessoa que fora chamada por Deus, que não fazia parte dos 12 e que ele não podia estar pregando o evangelho. Paulo ele rebate então essas ofensivas no capítulo 1, mostrando que verdadeiramente ele fora um apóstolo, que Deus o chamou e que ele era comissionado para ser um mensageiro, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Mas esses falsos mestres, ele também tinha como propósito se levantar contra o evangelho da graça, mostrando a necessidade de que o povo, os novos convertidos ali, eles deveriam então guardar a lei, eles deveriam se circuncidar, porque não era tão somente através da graça ou da fé no Senhor Jesus Cristo que eles iriam alcançar a salvação, mas eles precisariam, junto com aceitar a Cristo, mas também guardar a lei. Paulo, ele traz então essa carta com esse objetivo de confrontar esses falsos mestres e abordar o evangelho verdadeiro para os Gálatas. Aqui esse texto é muito interessante, porque ele traz então esse plano de salvação a partir do Velho Testamento, e ele mostra que essa promessa da salvação, essa promessa da graça, essa promessa de que nós seríamos aceitos por Deus, sem a intervenção, sem o mérito do homem, foi uma promessa que já foi dada ali a Abraão. E ele traz então um fundamento do Velho Testamento, ele traz o fundamento mostrando através então de Abraão como um dos pilares da fé, essa promessa que foi dada a cada um de nós, onde podemos alcançar a salvação unicamente olhando para Cristo. Pois bem, vejamos então esse texto, a partir aqui do verso 15, Paulo ele começa dizendo: irmãos, como homem falo. Quando ele diz aqui como homem falo, o sentido é que ele quer mostrar que os símbolos que ele irá usar, a forma que ele irá usar, seria palavras humanas, palavras de fácil compreensão. É como que ele estivesse dizendo: olha, eu vou abordar esse tema, falar com vocês agora, de uma forma compreensível, de uma forma simples, onde vocês terão uma compreensão tranquila, saudável, sem nem muita dificuldade. Eu falo com vocês como homens. Ele continua então no verso 15: irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem, o termo aqui aliança, talvez ele poderia ser melhor traduzido se nós traduzíssemos por testamento. Aqui não se refere às transações comerciais feitas para firmar um acordo, um contrato comercial, mas aqui era um contrato feito entre duas pessoas. Era aquele testamento que era feito antes da pessoa morrer, como um testamento que ele deixava para os seus filhos, para a sua família. Podemos ver isso em Hebreus, capítulo 9, do 15 ao 17. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então, essa é a mesma palavra que, como testamento, como esses acordos pessoais, como esse acordo que é feito, esse testamento que é feito antes da pessoa morrer. Esse é o sentido que Paulo ele está usando aqui no verso 15. Irmãos, como homem falo, se o testamento, ou se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Paulo, ele quer que a igreja ela entenda que após esse testamento feito, após essa aliança ela ter sido confirmada entre duas pessoas, nada poderia anular esse testamento, nada poderia retificá-lo.
ele teria a sua validade, visto que esse acordo, esse testamento feito entre duas pessoas, ele não pode ser anulado, ele não pode ser modificado. Após assinado, ele tem o devido valor e nada pode alterá-lo. Com base nisso, Paulo, ele mostra o seguinte: se esse testamento feito entre duas pessoas, ele tem a sua devida validade, ele não pode ser anulado, ele não pode ser modificado, quanto mais então a aliança ou o testamento ele feito por Deus, ele tem maior validade ainda, visto que o testamento feito por Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus imutável, é um Deus no qual nos deu um testamento, uma aliança, e nada pode ser mudado. Se o dos homens não pode ser mudado, não pode ser alterado depois de feito, quanto mais o testamento feito por um Deus santo, por um Deus imutável. Esse o argumento que Paulo ele passa a falar aqui, é esse o propósito que ele quer então que nós entendamos. No verso 16: ora, as promessas foram feitas a Abraão. Essa promessa que foi feita aqui a Abraão, de uma forma literal, de uma forma imediata, ela se refere à promessa no qual Deus deu a Abraão para que ele pudesse entrar na terra de Canaã, juntamente com toda a sua descendência. Então, em primeiro plano, de uma forma literal, ao olharmos então a promessa que foi dada a Abraão, diz respeito a ele ter herança da terra prometida, a nova Canaã, a terra que manda leite e mel, no qual Deus prometeu que desse a ele juntamente para toda a sua descendência. Mas continuemos aqui, verso 16: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência que é Cristo. Algo muito interessante para nós pensarmos a partir então aqui deste verso, esse verso 16, no que diz respeito à questão da autoridade apostólica. Um apóstolo, ele tem essa autoridade de poder ver o Velho Testamento e dar a nós uma interpretação nova, uma interpretação verdadeira, uma interpretação real, e colocar aplicações para nós. Essa é uma das características de ser apóstolo. Ele dá luz a verdades que foram escritas no Velho Testamento e nos ensina, nos dando uma revelação do que Deus ele queria nos mostrar, do motivo pelo qual foi escrito aquelas verdades. E o apóstolo Paulo, ele mostra então a sua característica como apóstolo aqui neste versículo. Ele faz a interpretação aqui desse texto e nos revela que, não obstante essa promessa que foi dada a Abraão para que ele pudesse entrar na terra de Canaã, mas essa promessa também diz respeito a uma promessa de salvação, a uma herança espiritual para todos aqueles que estivessem em Cristo. Olha aqui o verso 16: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Ele diz, não diz as descendências. O argumento de Paulo, para que ele mostra que aqui diz respeito a uma herança espiritual, diz respeito aqui a uma salvação eterna, no qual Deus ele prometeu ao ter dado essa promessa. O argumento dele se baseia numa verdade que está aqui implícita ao Deus usar a palavra descendência no singular. Olha o que ele diz aqui, ó. Não diz as descendências, como falando de muitas, mas a sua descendência. Paulo ele diz que quando Deus ele deu a promessa a Abraão, e Deus ele usou a palavra descendência no singular, estava se referindo a Cristo, aquele pelo qual todos que crescem nele
poderiam ser salvos, teria essa herança de salvação, essa herança espiritual. Olha o que ele diz aqui no verso 16: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, Paulo ele mostra, ele nos revela, ele nos traz algo que estava aqui implícito nessa promessa de Deus. Ele diz, não diz as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, a tua descendência, que é Cristo. E essa promessa, ela foi dada ao povo de Israel de uma forma incondicional, sem que eles houvessem feito nada, antes da lei ter sido dada, sem nenhum mérito humano, sem que eles tivessem feito qualquer tipo de obra. Mas Deus então deu uma promessa de salvação, deu uma promessa de vida eterna, deu uma promessa onde eles pudessem receber pela fé, na descendência de Abraão, a vida eterna. É isso que Paulo está aqui argumentando para querer corroborar a sua verdade do Evangelho, o Evangelho que é alcançado pela graça, sem méritos humanos. O verso 17, ele continua: mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Ele diz, Deus ele deu a promessa para Abraão, essa promessa que estava se referindo à sua descendência, no qual ele afirma no verso 13 que é Cristo, e a lei que foi dada por Moisés há 430 anos, essa lei, ela não aboliu, essa lei, ela não anulou a promessa de Deus. Entenda, esses 430 anos em que Paulo ele se refere aqui, tanto diz respeito àquele período entre Abraão e Moisés, como também o período em que o povo esteve cativo no Egito, durante os 430 anos. Vejamos, Êxodo capítulo 12, o verso 40 diz, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Gênesis capítulo 15, o verso 13, então disse a Abraão, sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Vamos ler agora novamente o verso 17, mas tirando essa parte, dos 430 anos. Olha como fica aqui o texto, o verso 17. Mas digo isto, que tendo sido aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei não a invalida, de forma a abolir a promessa. O que Paulo está mostrando aqui, que essa promessa era como um testamento dado por Deus livremente, era uma herança a essa geração futura. Essa promessa que o povo recebeu, que o povo de Israel recebeu, sem que eles tivessem feito nada, sem nenhum mérito, e nada pode anular essa promessa, porque Deus, Ele não é homem para que minta, e não houve nenhuma causa, não houve nada que invalidou essa promessa que Deus deu a Abraão, nada a alterou, nada a modificou, e nada pode mudar essa promessa. É o que ele havia dito aqui no verso 15, se a aliança, se o testamento feito entre duas pessoas, depois de assinado, nada modifica, nada pode retificá-lo, nada pode mudá-lo, quanto mais as promessas feitas por um Deus que é imutável, que é verdadeiro e que é santo. E Paulo ele mostra que a lei que foi dada 430 anos depois da promessa que fora dada a Abraão, nada a modificou, nada a anulou. Números capítulo 23, verso 19 diz, Deus não é homem para que minta,
nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? A promessa continua vigorando. É esse o argumento que Paulo ele está dando ali para a igreja. Essa igreja que estava sendo bombardeada pelos falsos mestres, querendo confrontar o evangelho da graça, o evangelho pela fé, mostrando que olhar tão somente para Cristo não era suficiente, que eles precisavam estar guardando a lei. Paulo então os confronta, mostrando que não. Olha, a promessa foi dada ali para Abraão, e essa promessa, como um testamento, nada pode mudá-la, nada pode alterá-la, visto que Deus ele é santo, e a promessa que ele fez continua. Nem mesmo a lei que foi dada a Moisés 430 anos depois de Abraão, depois da promessa que foi dada a Abraão, não anulou essa promessa pela graça, essa promessa onde iríamos ter essa herança espiritual, essa salvação eterna pela graça. O verso 18, ele continua: porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. O que Paulo ele quer mostrar aqui nesse verso 18, a parte A, é que não há como obter a promessa de duas formas. Ou alcançamos a promessa por guardar a lei, ou alcançamos a promessa pela fé. Ou é de uma forma, ou é do outro. Paulo então ele confirma aqui no verso 18: mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Então, ele está ratificando, ele está corroborando. Deus a deu gratuitamente. Não é uma oferta de salvação, não é uma promessa de salvação, onde tem que intervir, tem que ser alcançada pelas obras. Mas Deus deu essa promessa gratuitamente a Abraão. Todo pecador que confia em Cristo crucificado para a salvação, ele recebe sem nenhum mérito, sem obras que pudesse fazer, a vida eterna, herdando a promessa que Deus deu a Abraão. É isso que Paulo ele quer mostrar aqui no verso 18. Porque se a herança provém da lei, não provém da promessa. Então não é da lei, mas é pela fé. Aí ele continua: mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente. Gratuitamente. O tempo aqui, ele é o tempo perfeito. A palavra gratuito é um tempo perfeito, mostrando que ela continua em vigor, ela continua autêntica, ela continua ainda vigorando, e nada alterou essa promessa que Deus deu a Abraão. O verso 19: logo, para que é a lei? Paulo aqui, ele faz uma pergunta, no qual ele está se antecipando as dúvidas que poderão estar surgindo entre os Gálatas, entre ali as igrejas, entre a igreja. Por quê? Porque esses falsos mestres que haviam se introduzido no meio da igreja, ele estava mostrando que o evangelho pregado por Paulo, ele anulava a lei. Paulo mostra que de forma alguma esse evangelho não anula a lei. Então ele se antecipa com essa pergunta, já para sanar as dúvidas que poderiam estar surgindo ali entre eles. Olha no capítulo 21, verso 28 de Atos, qual era o argumento feito então por esses falsos mestres. Atos, capítulo 21, o verso 28: clamando, homens israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei. Está vendo esses judaizantes, esses falsos mestres? Eles iam de cidade em cidade, confrontando a Paulo e dizendo que Paulo estava trazendo um evangelho que era contra a lei e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar.
Então, Paulo aqui no verso 19, ele faz essa pergunta, já para poder sanar essas dúvidas que poderiam surgir entre eles, e ele dá então a resposta. A resposta dele vem aqui no verso 19: foi ordenada por causa das transgressões. Ele responde a pergunta, mostrando que o papel da lei era denunciar o pecado. Este era o objetivo, o propósito da lei. A lei é ela que transforma a transgressão em pecado. Então Paulo, ele mostrando que ela era, a lei, ela transforma então a transgressão em pecado, e mostrando que esse pecado, ele tornou-se então uma violação da lei de Deus. Havia então a necessidade da lei para iluminar, para dar luz, para denunciar o pecado no homem. Este então era o papel da lei. Vejamos, Romanos capítulo 3, o verso 20, diz: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento de Deus. Romanos capítulo 4, verso 15, porque a lei opera ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Veja, este é o papel da lei, é transformar o pecado em transgressão, denunciar o pecado na humanidade, trazer luz à iniquidade que está no coração do homem. A lei, ela tem o seu papel fundamental. Romanos capítulo 7, o verso 7 diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. É esse o objetivo da lei, dar a luz, revelar o pecado, mostrar quão transgressor era o homem. Agora, essa lei, ela tinha um propósito bem estabelecido, tinha um propósito bem definido. Olha o que diz aqui no verso 19: verso 19, até que essa lei, ela tinha esse propósito bem definido, até que, ou seja, a lei, ela olhava para Cristo como a semente de Abraão, no qual ele diz ali no verso 16, a sua descendência, que é Cristo, ele coloca ali no singular. Então a lei olhava para Cristo, a semente de Abraão, como a pessoa através de quem a transgressão seria perdoada. Então essa lei, ela tinha um objetivo bem definido. A lei, ela iria vigorar até que o Messias chegasse, até que o Messias fosse revelado, até que Cristo fosse crucificado. Então a lei, ela tinha um objetivo bem definido, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. O verso 19 ele continua: e foi posta pelos anjos na mão de um mediadeiro. E o verso 20: ora, o mediadeiro não é de um só, mas Deus é um. Embora o nome de Moisés ele não seja aqui colocado, não seja aqui mencionado, nós entendemos que se refere então a Moisés, o mediador através do qual a lei ela foi dada. É Moisés esse medianeiro aqui. O verso 21 ele continua: logo, a lei é contra as promessas de Deus? De sorte nenhuma. Novamente, Paulo ele faz aqui uma outra pergunta, mas agora com o objetivo de denunciar os judaizantes, de colocarem a lei contra as promessas de Deus. Os judaizantes estavam querendo mostrar que a lei que foi dada para Moisés, ela era contra as promessas de Deus. Paulo então está confrontando, Paulo está aqui mostrando o erro desses falsos mestres que haviam se introduzido entre eles. E ele diz: logo, a lei é contra as promessas de Deus? Ele responde: de sorte nenhuma, de nenhuma sorte. Por quê?
se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Paulo, ele declara que ninguém jamais guardou a lei. Pelo contrário, todas as pessoas transgrediram a lei. Não há uma pessoa sequer que não cometeu pecado, que não foi um transgressor, que não afrontou a Deus através de se corromper pelo pecado, de deixar de cumprir a lei. O que Paulo quer dizer com isso é que pela lei ninguém pode ser justificado. Ninguém pela lei pode ser justificado. O verso de 22: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Paulo, ele mostra aqui a universalidade do pecado. Na verdade, ninguém guardou a lei. Através da lei, ninguém pode ser justificado. A verdade é que todos nós somos pecadores. E a Bíblia o mostra isso. Ele diz aqui no verso 22, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Todos nós somos pecadores. Ninguém por si só pode guardar a lei. Então não será pelas obras, pelo mérito humano, por praticar a lei, que alguém poderá ser salvo. Porque nunca, exceto Jesus, nunca alguém jamais cumpriu toda a lei. Salmo 14, verso 3 diz: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Todos então são pecadores. A universalidade do pecado é declarada de uma forma abundante na Escritura Sagrada. Ninguém, através da lei, pode então se justificar. Ele continua no verso 22, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Quando a Bíblia nos revela que todos estão debaixo do pecado, é para que, mediante a fé em Cristo, essa promessa concedida a todos aqueles que creem fosse nos tornar favoráveis, fosse aceita, fosse então dada a todos aqueles que creem. Todos que reconhecem que são pecadores, reconhecem então que através das obras não consegue se salvar, essa pessoa então, ela olha para Cristo e entende que é através do Cristo crucificado, esse descendente no qual foi dado a promessa, através desse Messias que fora prometido, é Ele o único então que pode nos salvar. A salvação é um dom gratuito de Deus. Isso Paulo ele corrobora que não é o evangelho novo no qual ele está trazendo, ainda que esse mistério fosse agora de uma forma mais amplamente ensinada pelos apóstolos, mas de uma forma embrionária, já havia sido dada ali para Abraão. A promessa já havia sido dada a Abraão, a quem é o descendente pelo qual todos nós poderíamos ser salvos. Esse descendente se refere a Cristo, e essa promessa foi dada antes da lei. Então, sem que o homem pudesse ter feito qualquer obra, qualquer mérito, basta crer, e receberia então a herança de vida eterna, essa promessa de cunho espiritual. Lutero, ele diz o seguinte: o ponto principal da lei é tornar os homens piores, não melhores. Isto é, ela lhes mostrou o pecado deles, para que, através do conhecimento, eles se tornassem humildes, assustados, desanimados e quebrantados, e desse modo fossem levados a buscar a graça, sendo assim levados à semente bendita que é Cristo. John Stott, ele resume isso da seguinte forma: os judaizantes defendiam falsamente que a lei anula e suplanta a promessa. Paulo ensina que a verdadeira função da lei é confirmar a promessa e torná-la indiscutível.
pensavam. Os judaizantes queriam afrontar a Paulo, mostrando que o evangelho da graça, no qual ele estava pregando, anulava a lei. Paulo mostra que, pelo contrário, a lei ela tinha um propósito: revelar o pecado nas pessoas e mostrar que através da lei ninguém poderia ser justificado, que a promessa realmente fora dada para que nós olhássemos pela fé para esse Cristo que havia de vir, e através dele sermos então salvos pela graça, sem o mérito do homem. Lições que podemos tirar aqui desse texto. A primeira lição: as promessas de Deus são imutáveis. Se a promessa feita entre duas pessoas, após feita, nada pode anular, nada pode retificá-la, nada pode mudá-la, não tem nenhuma alteração, quanto mais as promessas de um Deus santo. Deus então nos prometeu, fez uma promessa a Abraão e a sua descendência, e as suas descendências. Então essa promessa ainda está em vigor para nós. As promessas de Deus são imutáveis. A segunda lição que aprendemos: Deus nos fez uma promessa de salvação sem pedir nada em troca, sem pedir a realização de obras, nem leis a obedecer, nem méritos a estabelecer, nem condições a preencher. A salvação é pela graça. A obra fora realizada por Jesus Cristo, e não há nada que nós venhamos ou necessitamos fazer, a não ser crer em que Cristo fez por nós. O sacrifício dele pagou a dívida que nós tínhamos contra Deus. Somente pela fé, olharmos para Cristo, pela graça, pela misericórdia de Deus, através da graça, somos então salvos. A terceira lição: todo pecador que confia no Cristo crucificado para a salvação, recebe, sem nenhum mérito ou boas obras, a bênção da vida eterna, herdando a promessa que Deus fez a Abraão. E essa promessa que foi dada gratuitamente, o tempo ali é perfeito, que continua em vigor até os nossos dias. Possamos então dar graças a Deus por eles ser misericordioso para conosco e nos revelar essa verdade de salvação através da fé, como um dom gratuito de Deus, sem nenhum mérito do homem. Amém. Vamos orar. Obrigado ao Senhor pelas verdades que o Senhor nos revela através da sua bendita palavra. Verdade essa que nos faz cada vez mais estarmos convictos que o Senhor nos chamou, o Senhor nos elegeu. A confiança que nós temos, que fomos predestinados pelo Senhor, fomos eleitos pelo Senhor, é porque os nossos olhos viram essa verdade e aprendemos essa verdade, cremos nessa verdade revelada aqui por Paulo, que nós, ó Pai, que nós somos salvos pela graça, sem nenhum mérito nosso, tão somente ao olharmos pelo que Cristo fez por nós. Ó Senhor, damos graça pelas verdades que nos foram reveladas. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.